foi feito um transplante de cabeça humana e ele funcionou. Você sabia disso? Um médico italiano, que na verdade há muitos anos ele está trabalhando nesse projeto, o projeto de transplantar cabeças humanas para outro corpo. Ele fez isso na primeira vez com corpos mortos. Aí você fala, então perdeu a graça, então o que vale? Não, mas você tem que saber o seguinte, na verdade, quando ele fez essa troca de cabeças, por incrível que pareça, através de exames elétricos, ele percebeu que funcionou. Ele conseguiu fazer todas as ligações, por incrível que pareça, e a cabeça de uma pessoa foi para o corpo de outra pessoa. Será que isso vai acontecer em breve com pessoas vivas? A verdade é que esse médico italiano não é o único a afirmar que sim. Também na Inglaterra já existem lugares que estão fazendo testes, estão se desenvolvendo para chegar ao transplante de cabeça. Uma coisa muito curiosa que você vai saber é que já foram feitas com seres vivos, com macacos, e por incrível que pareça, mais uma vez, funcionou. Então, é claro que a gente fica pensando, poxa, que coisa é essa? Como é que funciona? O que acontece então? Quem é essa pessoa? Por que vai precisar fazer um transplante de cabeça? Então, olha só um caso. Existe um russo chamado Valery Spiridonov. Ele é voluntário para ser a primeira pessoa viva do mundo a ter a sua cabeça transplantada para o outro corpo. Por quê? Porque se você olhar o corpo dele, ele tem uma grave deficiência. Na verdade, ele tem uma doença muscular chamada da síndrome de Erdmann-Hoffmann. É algo muito raro, a cabeça dele funciona completamente, o corpo não acompanha de forma alguma. Então, se acontece de uma pessoa estar com um corpo perfeito e a cabeça dela parou completamente de funcionar, os médicos falam, a gente já faz transplante de coração, a gente faz transplante de rim, transplante de córnea, qual o problema de fazer transplante cerebral? E isso é algo, como eu estou falando para você, que os cientistas afirmam que será uma realidade. Você pode estar pensando, olha, isso aqui já é exagero, não é verdade? Mas para e pensa, você pensa que alguém em 1900, 1940, 20, pensava que era possível transplantar um coração? Todo mundo pensava, olha só, o coração ele é vital, não dá para você pegar o coração de uma pessoa e botar no corpo de outra pessoa. Além disso, como é que uma pessoa vai ficar sem coração por alguns minutos? Como é que o sangue vai chegar ao cérebro dela? Como é que vai conseguir fazer todas aquelas ligações? É impossível. Hoje em dia, está longe de ser impossível e mais do que isso. Os transplantes, por exemplo, mais complicados, que são de coração, eles têm mais de 90% de aceitação de sucesso. É uma coisa impressionante. Na verdade, essa ideia de transplantes, ela já foi evoluída demais no mundo. Porém, é verdade que quando você para e pensa, transplante de cabeça, exagero. Eu só quero te falar que muitos médicos falam, não, mas não dá. Até a comunidade médica um pouco cética, como é que você vai conseguir fazer ligação de tantos nervos? Para isso, esses cientistas, esses doutores, especialmente esse da Itália e outro na Grã-Bretanha, eles falam, olha só, você está vendo o que a inteligência artificial é capaz de fazer? Hoje em dia, o mundo está se desenvolvendo numa velocidade muito grande. Então, a gente também vai conseguir fazer com que robôs façam parte dessa cirurgia e consigam unir nervos, às vezes centenas de nervos, em pouquíssimos minutos. Apesar de que a operação toda é projetada para durar nada menos do que 18 horas, essa é a ideia do que
pode estar acontecendo em poucos anos. Agora, isso levanta para a gente questões muito complicadas, não é verdade? Imagina só, quem é essa pessoa? A pessoa, então, ela transplante de cabeça e ela ganha um corpo completamente novo de outra pessoa. Quem ela é? E quem é a outra pessoa? É uma pessoa que o corpo pertencia, vamos chamar, ao Pedro, e a cabeça é da Maria, a cabeça é do Flávio. Então, esse novo corpo que tem com uma cabeça de Flávio, corpo de Pedro, quem ele é? Quem ele é de verdade? Aonde está a alma dele? Quem vai ser julgado? O que vai acontecer na ressurreição dos mortos? A gente sabe que a Bíblia fala algumas vezes, fala em Ezequiel, a Bíblia fala em Zacarias, a Bíblia fala em Daniel sobre a ressurreição dos mortos. Então você para e pensa, como é que vai ser isso? A alma de uma pessoa, agora ela está misturado ao corpo de outra pessoa. Como é que fica? Isso é permitido pela Bíblia? Ou será que o ser humano está exagerando? Será que ele está passando de um limite que Deus não gostaria que ele fizesse? Então vamos responder essas questões, tá? Sejam as técnicas a nível de será que isso é permitido, até as espirituais ligadas à alma do ser humano. E aqui você vai ter novidades impressionantes. Vamos começar pelo lado um pouquinho mais simples e aí a gente vai para o lado mais profundo, realmente tocando na alma do ser humano. A nível técnico, é permitido, de acordo com a Bíblia, fazer algo assim. Por que é permitido? Porque a Bíblia também permite outros tipos de doações de órgãos. Os órgãos que não são vitais, em outras palavras, órgãos que uma pessoa pode dar mesmo depois que ela morreu, por exemplo, as córneas que ela tem, tá? Tem vários órgãos que não precisa de uma pessoa que está com o corpo funcionando para doar, não existe a menor dúvida de que a Bíblia permite. A grande discussão é quando você tem uma pessoa que vai doar, por exemplo, o coração. Os cientistas só sabem fazer transplante de coração com o coração batendo. Significa que você vai pegar um coração que está batendo para botar numa outra pessoa. Se o coração está batendo, ela está viva ou ela não está viva? Então, como é que você vai saber disso? Os médicos, eles vão ter a sua definição de morte. Porque nenhuma pessoa tem o direito de matar uma pessoa para salvar outra, independente do sexo dela, independente da posição social dela, da religião dela e assim por diante. Isso é completamente proibido. O Talmud utiliza uma expressão muito interessante para explicar isso. Ela fala, o sangue de uma pessoa, ele é mais vermelho do que da outra? Ou seja, é claro que você não pode brincar de Deus e tirar a vida de uma pessoa para salvar a outra. Então os médicos, eles falam, não, mas eu não estou fazendo isso, porque essa pessoa, por exemplo, já teve morte cerebral. Só que, de acordo com a Bíblia, nem sempre morte cerebral é a morte que Deus chama de morte. Morte, de acordo com a Bíblia, é quando a alma sai do corpo. Aí você para e se pergunta, como é que eu sei quando isso acontece? Muito bem, a resposta é que, de acordo com a maioria das opiniões, a alma sai do corpo quando a capacidade respiratória, ela acaba completamente de uma forma irreversível. A gente aprende isso de vários versículos, mas um interessante, a gente sabe que Deus, ele deu vida para Adão e Eva quando ele insuflou o seu espírito nas narinas de Adão. Então, de alguma forma, a vida entra por aqui e também sai por aqui. Como eu falei, existem outras provas, mas isso é o que é importante de você saber aqui. Isso significa que, se os médicos, eles percebem que as partes cerebrais responsáveis pela respiração, elas morreram de uma forma irreversível, significa que essa pessoa
ela não tem mais a alma dela dentro do corpo dela. E o mais curioso é que ela pode estar com o coração dela funcionando, mas o corpo dela já é inerte porque a alma não está mais lá. Então, nesse caso, e somente nesse caso, é permitido fazer, por exemplo, um transplante de coração. Se a gente fala de um transplante de cabeça, então se a pessoa que está doando o corpo, ela perdeu completamente a capacidade respiratória, se ela está doando a cabeça dela, provavelmente então é porque ela já chegou a um estágio de morte, não só cientificamente, mas de acordo com a visão bíblica de Deus, que é o que realmente importa. Então, se isso for guardado corretamente, então isso aqui é permitido, não há problema nenhum. E eu quero já te falar uma coisa, não existe problema na ressurreição dos mortos. Por que não? Porque, pensem só, as pessoas que faleceram há centenas, milhares de anos atrás, eu posso até falar de dezenas de anos atrás, essas pessoas, os corpos delas já desintegraram, às vezes parcialmente, às vezes completamente, sem dúvida, os órgãos vitais não existem mais. E a ressurreição dos mortos é algo milagroso, é algo que Deus fala, eu vou dar vida às pessoas que faleceram. Então, é algo que Deus, ele não tem problema de fazer um outro coração, um outro rim, e nem mesmo uma outra cabeça. Mas uma pergunta que fica muito forte é a questão da alma. A gente sabe que o ser humano, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E é claro que isso aqui não tem nada a ver com o lado físico. Deus insuflou uma alma poderosíssima dentro do ser humano. E essa alma, na verdade, o principal lugar onde ela reside, de lá ela dá vida para o corpo todo, é o cérebro, a cabeça dessa pessoa. Então, a gente para e pensa, será que com o transplante de cabeça, o que acontece? A alma de quem agora vai funcionar? E o corpo, ele vai receber ordens, é claro que é dessa cabeça. Então, parece que fica uma espécie de uma confusão. E aqui eu quero te ensinar algo muito importante para a sua vida. Você fala, mas calma aí, isso é algo tão longe da minha realidade. Eu vou mostrar para você que não é. Presta bem atenção. O ser humano, ele tem uma ilusão. A ilusão é de que o corpo dele é ele. Não é verdade. Você não é o seu corpo. Você é a sua alma. Em outras palavras, o corpo, na verdade, é uma espécie de um receptáculo, um utensílio para a alma. Existe sim uma ligação entre alma e corpo. Eles nesse mundo estão interligados, mas a sua essência verdadeira é a sua alma, não é o seu corpo. O corpo é uma vestimenta da alma. Da mesma forma que quando você está vestido, você botou uma camisa, você não é a sua camisa, você tem um corpo e essa camisa simplesmente está vestindo o seu corpo. A alma é, na verdade, a sua essência. O seu corpo veste a alma. Então você não é o seu corpo. E isso está escrito explicitamente em Jó, quando é dito para a gente no versículo que você está coberto de pele e sangue e assim por diante, ou seja, você está simplesmente vestido dessa forma, você está encoberto, como diz o versículo, dessa forma. Então, na verdade, esse transplante de cabeça, se ele acontecer, ninguém sabe, mas se isso acabar acontecendo, saiba de algo. A alma, na verdade, ela é sim transportada junto com a cabeça, não porque ela precisa, mas ela está ligada à cabeça e ela vai acabar comandando todos os órgãos desse novo corpo, ou seja, como uma pessoa que, a gente vai falar que ela trocou de vestimentas, então ela consegue andar agora com outras roupas. A mesma coisa acontece com a alma. A alma que Deus nos deu, ela vai entrar completamente nesse novo corpo e ela vai poder fazer as suas missões. Ela vai poder fazer aquilo que Deus espera dela. Isso não é uma brincadeira de Deus, isso não é uma forma errada. Por que não?
Porque Deus abriu portões do conhecimento para que as pessoas possam ser curadas, para que as pessoas possam fazer os seus sonhos se realizarem nessa vida que Ele nos deu. E às vezes esse tipo de pessoa não consegue avançar e utilizar todo o seu potencial. Então, até agora você vai falar, mas então o que aconteceu com as pessoas antes do transplante de cabeça? Significa que até agora Deus tinha um tikkun, um conserto para essas pessoas. Pode ser que a partir de que isso se torna algo exitoso, que isso tem sucesso, pode ser que as missões dessa pessoa mudam. Porque agora ela pode ter capacidade de andar, de falar ao público e mostrar com as mãos e assim por diante. Ou seja, ela pode fazer um monte de coisas que ela não fazia anteriormente porque o corpo dela não tinha esse poder. Então, na verdade, isso aqui não existe essa questão. Uma última questão que eu quero levantar com você, que é uma questão muito séria, é: se um transplante de cabeça ele não é comprovadamente algo que vai funcionar, então um médico que faz isso, ele está com um sério problema. Por quê? Porque imagina só, vamos falar que a primeira pessoa que ela está doando o corpo, ela realmente já tinha morrido, mas a segunda não. A segunda pessoa, por exemplo, esse russo que está esperando e ele se propôs a ser a primeira cobaia viva, humana, para transplante de cabeça, ele está vivo. O corpo dele pode não estar bom, mas ele está vivo. E se você coloca ele numa situação em que o transplante provavelmente não funciona, é quase dizer que ele está sendo morto por outra pessoa. Ah, mas ele está dando consentimento. Não importa, de acordo com a Bíblia, se uma pessoa falar, me mata, você não pode matar ela. Não importa se ela está disposta e ela está pedindo para morrer, isso é algo proibido de acordo com a Bíblia, porque a vida é sagrada. Então isso é uma questão. Se isso evoluir a um ponto como o transplante de coração, em que a maioria dos transplantes funciona, acaba essa questão também. Em outras palavras, eu acho que a gente aprende uma mensagem muito importante para a nossa vida, de acordo com o transplante de cabeça, porque a princípio é simplesmente um tema muito curioso, fascinante, mas não é. A gente aprende, número 1, Deus dá um conhecimento para a humanidade utilizar corretamente. E se isso vai trazer um bem-estar da mesma forma que todos os tipos de transplantes fazem até hoje, as pessoas que têm rins novos não precisam fazer hemodiálise e esse tipo de coisa, a vida delas transforma-se completamente. As pessoas que recebem córneas e assim por diante, então a mesma coisa vale para o coração. A gente tem que entender, por um lado, que isso é algo que Deus permite, porque se Ele não quisesse, Ele não abria esses portões de conhecimento. É claro que a humanidade tem que usar da forma correta e só fazer se realmente, biblicamente, essa pessoa que está doando o corpo já faleceu. E finalmente, número 3, a gente aprende uma lição talvez a mais importante de todo. Você não é o seu corpo, nem mesmo a sua cabeça. Você é a sua alma. E a prova vai ser no momento em que mudar a cabeça e a pessoa continua a mesma pessoa de antes.